boa noite. Muito obrigado por retornar ao Atmos. Faz um tempinho, foi a última vez no aniversário do Atmos do ano passado. Gostei muito de estar aqui e muito obrigado pelo convite. Com isso vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine nossas reflexões na noite de hoje, para que possamos extrair mais uma pérola da intimidade de nossa alma, aquela que foi plantada pelo Criador. Só falta a gente recolher, trazê-la à tona. Vamos tentar, na noite de hoje, com isso, falar um pouquinho sobre a indulgência. A gente colocou ali a indulgência nossa de cada dia, porque a gente às vezes precisa treinar diariamente essa virtude tão importante para nós, certo? E com isso, a gente lembra de novo um númerozinho que tem aqui. Alguém lembra qual é o nome disso aqui? Acordômetro. Olha aí, 21 slides, esse é o primeiro. Para a gente ver assim, ir dosando aquele esforço, né? Que existe uma tendência natural de um desdobramento espiritual. Então, ainda mais eu falando assim, né, suave e tal, daqui a pouco vem Morfeu, chega do lado ali, aí começa a fazer um cafuné, um carinho e tal, aí a gente vai. Mas vamos juntos, né? Vamos começar juntos e terminar juntos, tá certo? Então, vamos seguir adiante. Vamos tentar seguir um roteirinho com 5 itens. Olha aí. E para isso, vamos chamar um amiguinho desencarnado para nos ajudar. É lógico que tem muitos desencarnados aqui nos ajudando, mas esse eu convidei. Esse eu convidei. E lá está ele. Olha lá, o nosso amiguinho. Qual é o nome dele? Gasparzinho, fantasminha camarada. Certo? E ele já está nos indicando o primeiro tópico, que é a introdução. E depois a gente vai, no número 2, fazer uma revisão doutrinária. Só lembrar o que é a indulgência e qual a importância da indulgência. Certo? E no 3, o filé mignon. Algumas reflexões. São 5 reflexões sobre a indulgência. E no 4, 3 questões interessantíssimas que Kardec deixou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, com a sua capacidade cirúrgica de fazer perguntas que ecoam até hoje. Mais de 150 anos depois das perguntas feitas, essas perguntas ainda ecoam dentro de nós. Ainda são atuais no nosso dia a dia. E no final, a nossa conclusão como resumão e já uma chamada para um próximo convite, porque essa aqui é a primeira de 3 palestras, né? Essa fala de indulgência. E aí a próxima a gente vai ver sobre o que vamos falar. Então vamos seguir adiante. Primeiro, introdução. É rapidinho. É só para lembrar aqui o que está sendo dito aqui. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, não é? Tem lá um texto falando de indulgência e ela é citada em outros pontos também. E como esse tema foi escolhido? Eu fui lá, eu me concentrei e pensei, eu tenho que fazer uma nova palestra, preparar uma nova palestra. Aí pensei, Senhor, o que eu estou precisando estudar? Porque quando a gente faz a palestra, tem que estudar, vai estudando aquilo ali. O que é o mais urgente agora? O que eu estou falhando mais? Aí abri o Evangelho, pum, em cima do laço, indulgência. Então, aqui o que a gente vai comentar aqui é muito mais uma necessidade minha, não é? Eu não venho falar sobre coisas que eu sei fazer, não. Eu venho falar sobre coisas que eu acredito e estou também tentando construir dentro de mim. Então, essa é a nossa conversa, é muito mais para mim do que para vocês, podem ter certeza, porque essa já é a 4ª vez que eu ofereço essa palestra, então eu já estou ouvindo a mim mesmo, né, pela 4ª vez. O Álvaro que sabe, cadê? Estava aí, o Álvaro está em condições de me substituir, já ouviu as 3 anteriores aí. Se eu falhar alguma hora, ele assume a ocorrência aqui, né? Vamos lá. Opa, não era isso. Peraí. Como é que volta? Apertei o botão errado. Vamos lá. Então, vamos agora no nosso segundo tópico. Revisão doutrinária. 2 itens. O que é a indulgência e qual a importância da indulgência. Primeiro, o que é a indulgência? Tirado direto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que está em vermelho são as ideias mais importantes, mas tudo está no Evangelho. A indulgência evita censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Então, olha que nem sempre é fácil, não é?
não vê os defeitos de outrem. Não vê. Olha que beleza. Que farol, que meta para a nossa vida, ou para muitas vidas, quem sabe, não é? E se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Olha só, que desafio para todos nós, e principalmente para mim. Jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Não fica se ocupando, né? Tem um programa da tarde, não vou falar o nome, mas tem um programa especializado nisso. Né? Enfim, a menos que seja para prestar um serviço. Como assim prestar um serviço divulgando o mal que outra pessoa faz, o erro do outro? Vamos ver, naquelas perguntas lá no final, Kardec vai nesse ponto. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Né? Nós vamos entrar nesse detalhe lá no final, nas perguntinhas. E um detalhe, uma observação nossa aqui, que indulgência é diferente de perdão. A indulgência é quando uma outra pessoa comete um equívoco, mas nem sempre esse equívoco é contra mim ou contra alguém que eu amo. O perdão exige algo mais, porque a ofensa é diretamente contra mim ou contra alguém que eu amo. Não é? Aí são cenas do próximo capítulo. É aquela segunda palestra dessa trilogia de indulgência. A segunda é perdão, a terceira eu não vou falar. Vocês devem deduzir. Mas, vamos seguindo. Então, agora, a importância da indulgência. Vamos lembrar aquele lema emblemático da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. A salvação a gente pode entender de várias maneiras: felicidade, plenitude, bem-estar, harmonia interior, paz, qualquer outro sinônimo que a gente goste mais, para lembrar aquilo que a gente quer conquistar, a gente quer ser, a gente quer viver assim, não é? É a salvação. Então a caridade é fundamental para a salvação. Só que aqui nosso professor Kardec nos ensinando aqui que na questão 886, que eu vou ler aqui para não errar nenhuma palavra, está aqui, do Livro dos Espíritos, ele pergunta aquela resposta que a gente já sabe. A resposta a gente já sabe, está até aqui, ó. Mas a pergunta dele: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, aquela que é importante para a nossa felicidade, como entendia Jesus? Né? Como entendia Jesus? E aí os Espíritos respondem o famoso BIP que a gente conhece, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, o BIP. Daí a gente destaca a importância do tema de hoje. A indulgência é um dos três fundamentos da caridade, que é fundamento da nossa felicidade. Então, se fora da caridade não há salvação, fora da benevolência não há salvação, fora da indulgência também não, e fora do perdão também não. Não é? Então a indulgência é um desses pilares fundamentais para o nosso equilíbrio, harmonia, paz interior, plenitude, felicidade e qualquer outro sinônimo que nos faça feliz, certo? E, além disso, então, já vimos então a importância, como esse tema é o tema das nossas vidas. A gente está aqui, todo mundo quer ser feliz, não é? Cada um do seu jeito, né? Mas todo mundo, ninguém está aqui de masoquista, eu quero sofrer. Não, a gente quer ser feliz. E essa felicidade precisa também da indulgência. Tá certo? Vamos seguindo. Viu? Rapidinho, ó, já está no 7º slide. E vamos ver que o nosso amiguinho ali já vai indicar o filé mignon de hoje. As 5 reflexões sobre a indulgência. A primeira é muito importante. E a primeira vai se repetir nas seguintes. Nós vamos ver. A primeira reflexão fala das palavras mágicas da indulgência. Ao longo da nossa vida, desde a infância, a gente vai aprendendo uma série de palavras mágicas. Vou citar um primeiro nível de palavras mágicas. Está ali, ó. Abracadabra. Pirlim Pim Pim. Quem lembra? Pirlim Pim Pim era de que série de TV? Sítio do Pica-Pau Amarelo. O pessoal não quer revelar a idade mesmo, né? Fica todo mundo ali, ó, não vou falar, porque você não vai saber. Tudo bem, não tem problema. Eu lembro que o Pirlim Pim Pim era falado para a pessoa desaparecer, né? Sumir. Eu falava quando a minha mãe me chamava pelo nome completo. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada? A mãe chama pelo nome completo, aí você vê que
tentava ali um pipim, eu via que não dava muito certo comigo, na televisão funcionava, que era uma beleza. Mas comigo nem sempre. Pois é, tem Abre de Sésamo também. Lembram de qual fábula é o Abre de Sésamo? Isso não é revelar a idade, não, gente. Ali Babá e os 40 ladrões. Aí abriu uma caverna cheia de tesouros, uma coisa mágica, mística, muito bacana. Então essas palavras mágicas e místicas só funcionavam na história, na televisão. O abracadabra é só o mágico lá que tirava o coelho da cartola, eu nunca consegui fazer. Aí a gente aprendeu um segundo nível de palavras mágicas que funcionavam. Olha aí, por favor, obrigado, desculpe. Aí funcionava, que era uma beleza. Eu conseguia fazer, as pessoas conseguiam fazer. Tudo bem, estava ótimo. Só que aí vem um terceiro nível de palavras mágicas. São as palavras mágicas da indulgência. Que são essas aqui, ó. Eu também. Eu também, por exemplo, eu também tenho momentos de mau humor e de impaciência. Eu também, às vezes, sou grosseiro. Eu também. Se o outro está sendo, eu também, às vezes, sou. Eu também, às vezes, não percebo a dedicação e o devotamento do outro para me ajudar. O outro pode não estar percebendo o meu meio de dedicação, mas eu também, às vezes, não percebo. São alguns exemplos. Eu também escorrego na vaidade, que em mim pode se manifestar de um modo um pouco diferente do outro, mas ainda assim vaidade. Eu também tenho meus pontos de suscetibilidade, de melindre. Eu também. Esse eu também é mágico, gente. E é uma prática íntima. Eu não falo para os outros, eu falo para mim. É bom criar esse hábito, porque a gente vai ver o erro do outro. A gente tem uma capacidade incrível de observar com nitidez o erro do outro. Mas o eu também nos ajuda a olhar para si mesmo. Aí começa a procurar. Em que momento, de que maneira eu também já errei assim? Para facilitar, para a gente ter indulgência com o outro. Não é? E aí a gente lembra, mais um clique aqui, de uma frase, de uma cena com Chico Xavier e Emmanuel. Teve um dia que Chico Xavier perguntou para Emmanuel, ele vendo a violência do mundo, falou: Emmanuel, o que é um criminoso? Tipo perguntando assim, como é que a pessoa faz isso? Como é que a pessoa é tão violenta, tão agressiva? Ele não conseguia entender. Ele, no nível evolutivo que ele estava, ele ficava assim, poxa, como é que pode isso? Essa era mais ou menos a pergunta dele, o que é um criminoso? Aí Emmanuel, na sua sabedoria, falou, qualquer um de nós que já foi descoberto. Observem que ele se inclui na resposta. Ele não fala qualquer um de vocês que já foi descoberto. Não, qualquer um de nós. Se ele disse isso para uma pergunta em relação a um criminoso, alguém que cometeu algo grave, um crime, a gente pode dizer também, perguntar também, o que é um orgulhoso? Qualquer um de nós que já foi descoberto. O que é um arrogante? Qualquer um de nós que se manifeste e seja descoberto. Então, em várias situações, a gente pode encaixar essa pergunta e a resposta de Emmanuel, muito sábia, que nos ajuda para a gente sondar a nossa intimidade. Também naquela ideia do eu também. Vamos lá. Mas vamos passar para o próximo slide, que a gente vê onde esse eu também se encaixa primeiro no nosso Evangelho. Nosso Evangelho, antes do Evangelho, no livro Renovando Atitudes de Hamed. Olha como ele faz uma análise bem psicológica. Em vermelho que está destacado ali. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. E isso é uma conversa íntima, cada um consigo mesmo. De começar a olhar bem para si, bastante. Não é? E os outros nos servem de espelho, para que realmente possamos nos reconhecer. Se a gente tem facilidade de ver o erro no outro, é para ficar bem atento e se vigiar mais. Porque eu também posso errar assim. De que maneira aquela carapuça também se encaixa na minha cabeça? Não é? Enfim, na psicologia, a psicologia tem um nome técnico para isso, chama projeção. Olha ali. Tudo que criticamos veementemente, com ênfase,
no exterior, no outro, encontraremos em nossa intimidade. A gente projeta no outro coisas que estão em nós, e a gente, quando projeta no outro, dá a impressão que a gente não erra assim. Muitas vezes é assim que a gente mais erra, certo? Muito bem, e no nosso evangelho, onde está o eu também no nosso evangelho? Está lá, ó, José, o Espírito Protetor, no capítulo 10. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, que eu fui ver no dicionário, anátema é uma reprovação enérgica, uma condenação. Hoje em dia, se ia dizer assim, isso é um absurdo, isso é inadmissível. Isso, quando a gente muitas vezes fala isso, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Muitas vezes eu também já fiz isso. Então é melhor ir com calma, certo? No sapatinho, porque se a gente tem a capacidade de ver o erro do outro, é justamente para aumentar a nossa vigilância. Tá certo? Muito bem. Terminou a primeira reflexão. Vamos para a segunda. Tem um texto ali, ó. Muitas vezes, quando eu fui para a escola, eu encontrei isso aqui escrito no quadro. Errar com H é humano sem H. Vocês já viram isso? Não, minha sala de aula é uma bagunça. Já começava, chegava, já estava escrito isso aí. Errar com H é humano sem H. Não é? Isso nos lembra o quê? Que o erro é só uma questão de tempo. Para nosso nível evolutivo, imperfeitos que somos, mais cedo ou mais tarde, eu vou errar, o outro vai errar, a outra vai errar. É quase que um rodízio. Às vezes mais organizado que o Campeonato Brasileiro. Né? Agora é sua vez de errar, agora eu sou grosseiro, agora é o outro. Não é? Então, para que isso? Para a gente, com calma, lembrar do que está escrito no nosso Evangelho. A indulgência atrai, acalma e ergue a pessoa. Ao passo que, quer dizer, do lado contrário, o rigor desanima, afasta e irrita. Não é? Também José é o Espírito Protetor. E esse rigor, muitas vezes, a gente manifesta num perfeccionismo exagerado. Um perfeccionismo que se manifesta, se expressa em duas situações. A exigência e a expectativa. Então, o perfeccionismo alimenta dois graves limitadores da nossa felicidade: a exigência e a expectativa. A primeira, a exigência. A síndrome da perfeição, ou a neurose de querer que a vida transcorra da forma como queremos, imaginamos, responde por boa parte das exigências que elegemos como condições fundamentais para a nossa realização. Não, isso aí não é admissível, isso não pode acontecer, isso é o mínimo que se espera e tal, enfim. Aí é exigência. Então, somos exigentes com o próximo, acreditando que isso nos torna melhores. Muitas vezes. Então, a indulgência também constitui a caridade necessária ao nosso equilíbrio. Eu não estou aliviando o outro. É, antes de tudo, o meu equilíbrio. Porque eu não posso aliviar o outro, eu não tenho essa capacidade. O máximo que eu posso fazer é tentar equilibrar a minha sintonia. E sendo indulgente, daquela forma, sendo calmo, compreensivo, paciente, isso me ajuda a construir e manter o meu equilíbrio. É por mim também, e principalmente. Certo? Só que ao lado da exigência nasce a expectativa. Então, esperamos muito do outro e da vida. Delegamos ao próximo e às circunstâncias a difícil tarefa de nos satisfazerem. Olha que difícil isso. Muitas vezes a gente nada nos satisfaz, não está bom. A gente espera demais do outro. Se aquela pessoa não é do jeito que gostaríamos, isso se transforma em decepção, que alimenta a mágoa, a amargura. Olha quanta expectativa, às vezes a pessoa ainda não está em condições de oferecer aquilo que eu tanto espero, que eu tanto quero. Tem o tempo dele. Não sou eu que vou empurrar isso goela abaixo dele. E nem ele em mim também. Eu também tenho o direito de ter meu tempo de amadurecer várias questões dentro de mim. Não é? Então, com isso, é importante a gente tentar lembrar para exigir menos e esperar menos, para viver mais e melhor. Com isso, nós entramos na terceira reflexão, a indulgência é a verdade. Essa é ótima. Essa é ótima.
Tem até 2 slides ainda, mas vamos com calma. A verdade, muitas vezes, não tem que ser dita. É difícil a gente segurar a verdade dentro da boca, né? A gente quer falar, quer jogar umas verdades para o outro. Ela será mostrada com o tempo. Será mostrada, cada um no seu tempo. Isso exige paciência de nossa parte. Muitas vezes eu vou falar mais verdades para aquela pessoa. Então, vamos dar 2 exemplos aqui. Primeiro, mais uma cena aqui de Chico e Emmanuel. Então estava Chico, você tem razão. Estava Chico atendendo várias pessoas, como sempre, né? E aí chegou uma pessoa lá, uma senhora, muito angustiada, muito apressada. Saiu lá do final da fila, porque tinha uma fila, né? O Chico ia atendendo até de madrugada. Saiu lá do final da fila, foi lá no Chico. Você tem que me atender, me dar um passe. Eu estou aqui não sei quantas horas esperando. Deu um tapa no Chico. Chico já tonto ali. Você está demorando muito a atender. Deu o 2º tapa no Chico. Um de cada lado. Chico já torto ali. Aí todo tonto. Aí olhou para a Emmanuel assim, mano, eu não tenho condições de dar um passe nessa senhora. Você não acha que eu tenho razão? Ele perguntou para a Emmanuel. A Emmanuel respondeu o quê? Trazendo a sabedoria, né? Você tem razão, mas ela tem a necessidade. Então, o que Emmanuel está dizendo? Você tem razão, quer dizer, o que você está dizendo é verdade. Você pode não estar em boas condições para dar um passe, mas a verdade agora não é mais importante. A caridade é mais urgente e ela tem a necessidade. Então, nem sempre a gente tem que falar a verdade na hora. Ela vai aparecer no tempo certo, porque Deus, que é extrema indulgência, infinita indulgência, vai nos mostrar a nossa verdade, que nós precisamos ver e saber. Mas com calma, com suavidade, com bastante tempo, para que a gente possa assimilar muitas verdades a respeito de nós mesmos, que muitas vezes doem. É muito constrangedor, muitas vezes. Certo? Então, a outra, Jesus e Pilatos. Então, aquela cena que a gente conhece. Jesus foi levado a Pilatos. Pilatos encarregado de julgar Jesus. Aí, Pilatos não conhecia muito bem a história dele. Foi lá porque os fariseus falaram que ele era um revolucionário e tal, e que ele estava corrompendo a juventude, as pessoas. E aí, Jesus ficou lá quieto. Aí Pilatos começou a fazer pergunta. Vem cá, por que você está sendo trazido aqui? O que está acontecendo? O que você está falando? Aí ele foi explicando. Aí chegou a hora que Pilatos fala, o que você vem trazer? Qual é a sua mensagem? Aí ele vem trazer a verdade aos homens. Aí Pilatos pergunta, e o que é a verdade? E Jesus responde o quê? Nada. É isso aí, não fala nada. Fica em silêncio. Porque ele não ia mentir. Jesus só vai falar a verdade. Ele preferiu ficar calado. Porque se fosse falar a verdade, veja bem, olha a estratégia de extrema indulgência do Mestre Jesus. Se ele fosse falar a verdade, falar, meu irmão, na verdade você só está aí porque Deus permite. Você não é melhor que ninguém aqui. Olha só, se fosse falar isso naquela época, o que iria acontecer? Provavelmente, como todas as autoridades da época, chegam assim, manda matar esse infeliz, manda enforcar, chibatadas, não sei o que, manda crucificar, e o único responsável pela morte do Mestre Jesus seria uma única pessoa, arcando com esse peso por toda a história evolutiva do nosso planeta. Enquanto que, apesar de ter se equivocado por ter lavado as mãos, quem foi que na verdade condenou Jesus? Foi o povo. Então esse peso e esse remorso ficou distribuído. E Jesus sabia que se ele falasse a verdade ali, ele preferiu não falar nada. Ia ficar tudo em cima apenas de um ser humano. Na verdade, se fosse eu, Cirilo, lá no lugar dele ali, lá de Pilatos, mas não é eu agora. Depois de 2000 anos de cristianismo, depois de mais de 150 anos de espiritismo, com os conhecimentos que eu tenho agora, não. Lá naquela época, se eu fosse um filho de nobre romano, sendo educado desde criança, alguém dizendo na minha mente, você é especial, você é melhor que os outros não valem nada, você é o cara e tal, e tal, e tal.
Sinceramente, eu também não teria sido muito melhor do que Pilatos, de coração. Então, é o nosso irmão, que está lá, não sei onde está agora, mas se ele se equivocou naquele momento, talvez eu tivesse sido até pior. Então é importante o eu também, para a gente se analisar, se observar, certo? Seguindo então, mais uma, peraí, é aqui. A verdade, se for dita na hora da discussão, vai ferir e será como uma pedrada. Imagina um diamante, olha o diamante bonito ali. Eu posso oferecer um diamante numa caixa de presente, bonita, como está aí. Eu estou oferecendo um diamante. Ou eu posso pegar o diamante e jogar no rosto da pessoa. É o mesmo diamante, mas depende da maneira como você oferece. Né? Se eu jogar no rosto, vai ferir como qualquer pedra sem valor nenhum. Não é? Enfim, e aí, se for, ou seja, o que ele está dizendo? Se for comentar o erro do outro, que seja apenas com o interessado, com a pessoa que se equivocou. Não é comentar com terceiros. E comentando com o interessado, se for comentar, não quer dizer que tenha que comentar. Se for comentar, com carinho, com delicadeza, com paciência, compreensão e compaixão, mesmo se você não gosta da pessoa. É difícil, não é fácil. A gente muitas vezes não percebe a carga de sentimentos que a gente coloca nas nossas palavras. E aí vamos falar um pouco disso agora. Todo mundo lembra daquela cena de Jesus quando trouxeram a adúltera. E aquela frase famosa. Como é a frase? Vamos completar aqui a frase. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Foi o que ele ensinou para a gente. Só que naquela época tinha a pena de apedrejamento. Isso era normal. Era a lei deles. Aí errou tal coisa, sei lá, adúltera ou roubou alguma coisa, era apedrejado até morrer. Para eles era normal. Graças a Deus, nós já evoluímos um pouco. Isso já não é admitido hoje em dia. Mas, hoje em dia, nós apedrejamos de outra forma. Por isso que muitas vezes a gente pode pegar aquela frase de Jesus e dizer, atire a primeira palavra àquele que não tiver pecados. Para atualizar o ensinamento do mestre, para trazer para a nossa vida. Se a gente não joga pedra física, às vezes é com palavra. Certo? E aí nós vamos para a quarta reflexão, que tem uma dinâmica no meio, para ajudar o pessoal a permanecer aqui. Uma dinâmica, no próximo slide, certo? Esse ditado popular, a beleza está nos olhos de quem vê. Alguém já conhecia? Levanta o braço, Paulo. Todo mundo, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Olha que maravilha. Vou dar um exemplo. A minha esposa gosta de orquídeas. São lindas, eu conheço. Mas ela passa ali, vai cuidando do jardim, às vezes eu passo do lado de uma orquídea e nem reparo. Mas ela não perde nenhuma imagem de nenhuma orquídea. Ou seja, a flor nem sabe que é bela. Mas a beleza, na verdade, está na sensibilidade de perceber a beleza da flor. Não é? Então, dessa forma, se a beleza está nos olhos de quem vê, a feiura também. Se eu quiser só ver o lado sombrio, negativo de alguém, o pior é que eu consigo. O pior é que a gente consegue. Ver só o lado ruim da pessoa, de uma situação qualquer. E isso nos traz, então, esse ensinamento aqui, ó. Se focarmos tão somente no lado obscuro das pessoas e das situações, aos poucos, vamos nos tornando, nos transformando numa figueira seca e retorcida de amarguras e reclamações. Reclamando da vida, da situação, da pessoa. A gente vai, inclusive até o corpo vai, com o tempo, fazendo isso, ficando assim. Então, com calma, vamos lembrar disso aí. A beleza está, na verdade, na nossa maneira de ver. Certo? Deixa eu ver se tem mais um detalhe. Ah, sim. Agora, o que você vê? Vamos experimentar? Vamos treinar? No próximo slide vai aparecer uma imagem. Quem já viu essa imagem, por favor, dá chance para os outros responderem, certo? Mas cada um imagina a sua resposta, o que você vê, e aí a gente vai perguntar, certo? Vamos lá. Próximo slide. Pronto. O que você vê? Edson já riu. Não pode falar, não pode dar spoiler.
Fala. Ótimo, beleza. E o que mais? Alguém arrisca alguma coisa? Caroço de feijão. Pois é, pode ser. Pretinho ali no meio, ó. Pode ser. Oi? Solidão, está isolado. Não tem ninguém para acompanhar. Ok, tudo certo. Vamos dar uma sugestão. Isso foi uma brincadeira que um professor fez com os alunos na sala de aula. A verdade, então, ele estendeu... Muito tempo atrás, né? Ele estendeu um lençol branco, botou um ponto no meio. O que vocês veem? Um ponto, uma mancha, uma bola, mil coisas. E aí ele chamou a atenção, peraí, a maior parte não é o ponto, é o que está em volta. No caso aqui, um azul meio celeste e tal. A maior parte, a gente acaba deixando de ver. A maior parte, que é um azul suave, celeste, quase divino, e fica focando ali, ó. É isso, é aquilo e tal. É um hábito nosso. O ponto negro. Oi? Então, a gente acaba tendo esse padrão mental de procurar o erro, o defeito, o errado, o que não está muito bom. Isso a gente não percebe, não sente, não é? Então a beleza está nos olhos de quem vê. Vamos tentar lembrar disso para a gente tentar ver de outra forma, tá certo? Com isso terminamos a quarta. Não, tem mais um detalhe. Se ninguém é perfeito, mas também ninguém também é só defeito. Aquela pessoa que você só vê o ponto negro dela, ela também não é só aquele ponto negro. Ela tem muita coisa em volta. E se não for agora, pode ser daqui a algum tempo. Jesus olhava o senador Públio Lentulus e já via um Emmanuel. Não é? Então, é isso que a gente precisa aprender. Para o bem do outro, mas principalmente para o nosso bem. Para a gente ver beleza. Ver a vida colorida e não preto e branco. Então, vamos seguir então? Quinta e última reflexão. Deixa eu ver o horário. Estamos indo. Não julgar para não ser julgado. Já sabemos isso. Vamos aprofundar um pouco em consequências psicológicas e psíquicas do julgamento. Olha lá. Não julgar para não se sentir julgado. Porque quando a gente começa a julgar muito, aquilo vai reverberar dentro de nós. O julgamento severo, rigoroso, sarcástico, desdenhoso e com escárnio, muitas vezes, vai levando à maledicência. Daqui a pouco a gente está falando mal e tal, vira piada, vira motivo de escárnio e tal. E a maledicência, na verdade, ela só vem depois de uma outra palavra que eu criei aqui, que não existe. É a malepensência, não é? Porque antes de falar a gente pensou. Né? Mesmo que não fale, muitas vezes fica tal. Enfim, isso vai dentro de nós criando um condicionamento que vai nos oprimir, que vai nos depreciar, porque a gente vai começar a sentir medo de ser julgado. Daqui a pouco eu estou todo controlado, eu vou numa festa, nem danço, fico só, ninguém ficar olhando para mim e me julgando. Então, e esse medo de ser julgado, quando a gente prossegue julgando e tal, sendo rigoroso, ele vira um pânico. E esse pânico pode se agravar com mais tempo, uma síndrome, que muitas vezes de difícil tratamento. Psicólogos, psiquiatras ficam tentando muitas vezes resgatar uma pessoa desse abismo da síndrome do pânico, e muitas vezes começou dentro de nós, com um padrão mental, um hábito mental que nós podemos reverter, certo? Muito bem. Ou seja, resumindo, atos ou palavras repetidas sucessivamente voltarão ecoando sobre nós e vão ecoar de dentro para fora, vai aflorar doído. E aí a gente vem aqui para um provérbio chinês, por isso que está em chinês aqui, um mandarim, né, no caso. O nosso juiz aqui, que não tem rosto, para que a gente lembre que, para a gente não vestir a toga de juiz, ele disse um provérbio chinês famoso, eu acho que você já conhece, né? Já conhece? Como é que é? Xing, xing, ling, 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 ling. Não conhece não? É famoso, gente. Eu vou traduzir para vocês. Traduzindo ado, cada um no seu quadrado.
Aí a pessoa fica com uma certa expectativa, poxa, velho provérbio chinês, é agora que ele vai revelar o mistério da fé, não é? Vai o terceiro segredo de Fátima agora. Eu já sabia, mas é difícil fazer, não é? Então, para lembrar que toda comparação, cada um no seu quadrado, para não ficar comparando a minha vida com o outro, a gente gosta de comparar quando a gente está bem, quando a gente aparentemente parece melhor do que o outro, mas num outro aspecto que o outro é melhor que a gente não gosta de ser comparado, não é? Porque toda comparação esconde uma competição, a gente acaba competindo, ou para ver quem é melhor ou quem erra menos, e a gente está aqui para cooperar, para colaborar um com o outro, não é? Vamos lá, está quase acabando, já passamos das reflexões, vamos para as questões interessantes, que são só 3. Então, todas no Evangelho foi Kardec que formulou. Primeira questão: ninguém sendo perfeito, nenhum de nós é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Quer dizer que ninguém então pode falar nada? Eu também erro, então não posso falar, ninguém pode falar nada de ninguém. E o que os espíritos selecionados pelo Cristo Consolador, pelo Espírito de verdade, desculpa, que espíritos que foram muito bem selecionados, né, de sabedoria, o que eles responderam para essa pergunta, que é bem atual? Essa pergunta é para hoje, feita lá no século XIX e serve para hoje. Vamos ver o que eles responderam. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Não é por aí. Muita calma nessa hora. Não é que ninguém pode falar nada de ninguém. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, em vermelho, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Quem são aqueles cuja tutela nos foi confiada? Filhos. Nossos filhos. Ser humano em fase de formação precisa ser corrigido, educado, né? E muitas vezes repreendido, conforme as tendências que ele traga, não é? Faz parte do processo, ok? Porém, mas, por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Eu lembro de um ditado antigo que minha avó me ensinou: pai e mãe, até quando erra, acerta. Que pode errar porque é humano, mas com a melhor intenção possível, querendo o melhor para o filho. Às vezes, quando é um pouco mais rigoroso e tal, a vida não é fácil. Precisa de um treinamento bem treinado, certo? Vamos lá. Seguindo em frente, próxima pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? A gente reparou no erro do outro. A ideia é não divulgar, né? E aí? Não vai tirar, então, quando não vai ter nenhum proveito disso? Faz o quê? Faz nada? Deixa quieto? Vamos observar, então, o que a sabedoria da espiritualidade superior nos oferece. Tudo depende da intenção. Qual é a intenção? O que está em vermelho é o mais importante. Dê certo que a ninguém é proibido ver o mal. A gente vê o mal. A gente não anda na rua assim, não quero ver o jornal. Não, a gente não é assim. A gente observa, a gente repara. Quando a gente sai da infância, já entra na adolescência, já começa o centro crítico, né? Em casa, em todos os lugares. Muito bem. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. A gente sabe que o mundo não é assim. Se ficar vendo só coisa bonita, alguma coisa é errada. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral, ou seja, queimar o filme da pessoa na frente dos outros, enfim, para constranger, né? Enfim, para fazer algo mais do que simplesmente dar um conselho, uma sugestão. Ele quer justamente humilhar ou ferir, alguma coisa parecida com isso, não é? Enfim, igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência. Eu não gosto de fulano, ele vai lá, ele errou. É igual assim,
Eu sei, Cirilo, o que você fez na encarnação passada. Né? Você vai dar palestra? Eu vou ficar aqui anotando. Quantas vezes você fala a palavra certo? Quantas vezes você fala a palavra então? Aí fica lá, tá, isso aqui, enfim. Ou também dá vazão à satisfação de apanhar os outros em falta. É isso que eu acabei de comentar, um exemplo aqui. Certo? Segunda pergunta. Vamos ver a terceira e última pergunta. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro? Haverá casos que é importante revelar? Ou ele fez o mal, ninguém viu, ninguém percebeu, só eu. Então, é para falar? É para divulgar? Para todos? Que geralmente aquela ideia, não, vou conversar apenas com o interessado, não vou ficar fazendo fofoca. E quando é importante divulgar? Será que é importante? Nessa resposta, primeiro eu vou pedir atenção para quem respondeu. Porque o Espírito de Verdade selecionou bem os Espíritos para trazerem e responderem essas perguntas. E olha quem respondeu. Deixa eu ver aqui. Nada menos que São Luís, para começar. E ele, no topo lá da sabedoria, do nível evolutivo que ele estava, já no século XIX, o que ele respondeu? É muito delicada esta questão. Se para ele é delicado, imagine para nós. Aqui, ó, ainda precisando encarnar e tal. Se para ele é delicado, para a gente muito mais. Exige muita atenção, muita calma nessa hora. E aí ele vai respondendo. E para resolver é necessário que se torna apelar para a caridade bem compreendida. Caridade bem compreendida. Até quando você divulga o mal do outro, pode ser caridade, mas muita calma nessa hora. Caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo. Ele só faz mal a ele mesmo. Se quiser falar, fala só com ele. Ponto e acabou. Vamos lá. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Essa é a caridade bem compreendida. Atender ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Vamos lembrar Jesus? Quando se referiu a alguns fariseus, ele falou: hipócritas, sois como sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Ele usou a palavra hipócritas. Então ele foi enérgico e foi na frente de todo mundo que falou, não foi só para eles. Ali, essa é a caridade bem compreendida. Por quê? Mais vale caia um homem, aquele hipócrita que ele citou, do que virem muitos a serem suas vítimas, acreditando naquela hipocrisia que eles estavam pregando. Não é? Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Certo? No horário, estamos chegando ao final, na nossa conclusão, que é também um slide. Vamos lá, conclusão. Para finalizar, um slide com uma imagem de fundo. Eu acho que o pessoal está vendo a imagem, certo? A gente vai falar das ideias e no final a imagem. Pois bem, a indulgência da indulgência é o perdão. Já é uma chamada à próxima palestra dessa trilogia. Indulgência, perdão na sequência, certo? Então o perdão é aquela indulgência reforçada, indulgência plus, indulgência ao quadrado, quando a ofensa é diretamente contra mim ou contra alguém que eu amo. Precisa de muito mais que indulgência. Aí é o perdão. Aí é uma próxima conversa, a seguir cenas do próximo capítulo, certo? Então, nosso amigo Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, lembra: os nossos verdadeiros amigos são aqueles que, sinceramente, nos apontam os nossos próprios erros, né? E nos lembram que nós também erramos muitas coisas que nós criticamos. E nos induzem a corrigi-los. E aí a gente tenta o quê? Lembrar que ver o melhor do outro, a indulgência, para ver a beleza, que ela, né, está nos olhos de quem vê, ver o melhor do outro, nos faz bem, nos traz calma e serenidade. E o outro erra, e é lógico, ele é imperfeito. Ele vai errar, eu também. E aí, isso me ajuda a ter calma e indulgência comigo mesmo, porque daqui a pouco sou eu que estou errando. Não é? Por isso que isso me traz calma, né, e serenidade. Mesmo que o outro esteja em perturbação, tentando me agredir. Isso aí é o momento dele. Eu não posso
mudar isso dentro dele. Eu posso filtrar isso em mim, não é? É aquela intangível serenidade que o instrutor Rubel, do livro Libertação, nos mostrou. Intangível, quer dizer, intocável. O outro pode estar ali me agredindo em perturbação e eu não entro na sintonia. É difícil, gente. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas é um treinamento que vale a pena. E a maior parte desses treinamentos a gente vai comentar na próxima palestra, que fala do perdão. E a imagem agora? Tivemos aqui umas flores nascendo no meio de ruínas. A gente lembra uma cena. Jesus falando para Maria de Magdala. Não é? Livro Boa Nova. Maria de Magdala foi procurar Jesus, já ciente dos seus equívocos. Aí falou: vós tendes a clarividência dos céus e sabeis como tenho vivido. Queria ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Arrependida, autoestima baixinha, lá se achando ali quase nada. E mestre responde o quê? Maria, nunca viste a primavera dar flores numa casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, e as flores são as esperanças do Criador na renovação de cada um. Então essas flores nascendo em ruínas são um exemplo da indulgência que é importante para nós, seguindo o exemplo do mestre. Lembrar dessa frase: nunca viste a primavera dar flores numa casa em ruínas? Às vezes nós vemos essas ruínas numa atitude nossa, mas na próxima primavera vamos florescer, tá certo? Então, meus irmãos, era isso. Eu acho que eu estou no tempo mais ou menos. Muito obrigado pela atenção, pela força. Chegamos ao 21º slide juntos, graças a Deus. Muito obrigado.